Se nós olharmos no crescente do que aconteceu, nós não estamos aumentando os gastos no Brasil, nós estamos diminuindo gastos e estamos cumprindo a meta. Vou fazer um apelo a Vossa Excelência. A PEC que eu apresentei contra supersalários e férias de 60 dias para agentes políticos. São 15 bilhões de reais ao ano, ministra, que nós podemos dar de presente ao governo para aliviar as contas públicas, mas é claro que existe um entrave político que o governo precisa ter a disposição de fazer o enfrentamento ao lobby de juízes e promotores que nós sabemos que existe nessa casa. Bom dia, ministra, presidente. Perdão pelas indas e vindas, mas eu estou me intercalando aqui com a presença do presidente Galípolo na Comissão de Finanças e Tributação. Eu sei que a apresentação de Vossa Excelência, ministra, não foi focada nesse ponto, mas tem três palavrinhas ali no requerimento sobre as prioridades do Ministério e sobre esse assunto que eu gostaria de tratar. Primeiro ponto, especialmente sobre vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi feito um veto sobre a produção de relatórios trimestrais para monitorar a execução do orçamento. E eu queria questionar qual a razão desse veto. Na minha avaliação, o Congresso aprova a necessidade de produção de relatório trimestral na busca de transparência, na busca de entender aquilo que está sendo executado, não está sendo executado, quais que são as receitas que foram frustradas e, nesse sentido também, questionar em relação à LDO enviada, né, do ano passado, mas também já prevendo o mesmo erro neste ano, né? Isso, de 24 para 25, mas também já prevendo que o mesmo deva acontecer de 25 para 26, sobre a ficção orçamentária, ministra, porque quando foi enviada a LDO a essa casa, tanto a nossa consultoria de orçamento, quanto instituições independentes do mercado, como a maior parte dos economistas, entenderam que o orçamento era fictício, que o governo não teria essas receitas e que o governo gastaria mais do que estava previsto. E, de fato, foi exatamente o que aconteceu. Estava previsto um superávit de 14 bilhões de reais e agora, no relatório do meio do ano, que o governo nos envia, nós temos a previsão de um déficit de 40 bilhões de reais. E isso não ocorre por falta de aviso, porque, como eu disse, na última vez, a própria consultoria dessa casa, que Vossa Excelência já foi membro do Congresso Nacional, conhece a qualidade dos técnicos do orçamento dessa casa, alertou para a falta de realidade contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, após isso, na Lei Orçamentária Anual. Outro veto que eu gostaria de questionar, a LDO, foi a restrição de financiamento do BNDES para a exportação de engenharia para países que deram calote. Esse Congresso Nacional entendeu que não era razoável o BNDES conceder novos empréstimos, conceder mais dinheiro da população brasileira para países que já não honraram suas dívidas anteriores quando o BNDES financiou a exportação de serviços de engenharia para esses países. Qual a razão para o governo retirar essa limitação? E quais países foram beneficiados pela derrubada desse veto? Ou seja, quem estava devendo ao nosso país não pagou a sua dívida e recebeu novos empréstimos do ano passado para cá, que é o tempo em que a LDO entrou em vigor, né? Agora, meu principal questionamento, aliás, antes disso, vou fazer um apelo a Vossa Excelência. Boa parte dos deputados do MDB já assinaram, mas eu sinto uma ausência de deputados da base do governo, a PEC que eu apresentei contra supersalários e férias de 60 dias para agentes políticos, né? Que entenda-se Judiciário, Ministério Público e a classe política de maneira geral. São 15 bilhões de reais ao ano, ministra, que nós podemos dar de presente ao governo para aliviar as contas públicas, mas é claro que existe um entrave político que o governo precisa ter a disposição de fazer o enfrentamento ao lobby de juízes e promotores que nós sabemos que existe nessa casa. Eu entendo que o que o governo enviou no pacote do Haddad no ano passado não é suficiente porque ele remetia a uma lei complementar. Depois o Congresso até afrouxou e remeteu a uma lei ordinária, porque as decisões do CJF, do CNJ, do Supremo Tribunal Federal e do STJ têm ultrapassado a legislação ordinária, seja decisões administrativas, seja decisões judiciais. Por isso eu apresentei essa emenda à Constituição, porque a decisão judicial, né, de uma instância ordinária não pode superar o texto constitucional, e daí o meu apelo são 15 bilhões de reais em que nós não estaremos tributando mais ninguém e apenas retirando de 1% mais rico da população, em linha com o discurso, deputado Márcio, discurso do governo, do conflito entre ricos e pobres. Mas a minha principal questão, ministra, e eu senti em várias falas de Vossa Excelência essa constatação e essa preocupação, e Vossa Excelência já verbalizou isso com todas as letras, abro aspas,
chegou o momento que em 2027, seja quem for o próximo presidente da República, não governa com esse arcabouço fiscal, com essas regras fiscais, sem gerar inflação, dívida e detonar a economia. Nota da consultoria de orçamento dessa casa constatou exatamente o que Vossa Excelência colocou. Em 2027, nós teremos 0 de orçamento discricionário. E orçamento discricionário, leia-se Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, CAP, CNPq, todo investimento em infraestrutura, que hoje nós não investimos, nos últimos 40 anos, salvo engano, a média de investimento público do Brasil foi 0,40%, uma coisa pífia em relação à China, Estados Unidos, Europa, não é o suficiente nem para fazer a manutenção da infraestrutura existente, quanto menos investir em novos modais, como é o caso de ferrovia, que infelizmente desde o tempo de Kubitschek a gente ainda depende do modelo rodoviário. Então, fazer uma pergunta, e essa é a minha principal pergunta sobre o arcabouço fiscal, a PEC da transição e a aprovação do arcabouço fiscal foram um erro? Estão nos levando, são os responsáveis para o colapso orçamentário reconhecido por Vossa Excelência que nós vamos viver em 27? E outra fala, com a qual eu concordo plenamente com Vossa Excelência, é de que o ajuste tem que ser feito antes de 27, porque o presidente da República, né, quem vencer as eleições em 26, não pode assumir 27 com mais de 100% de despesa obrigatória. Senão, o presidente da República, pela primeira vez na história do Brasil, não vai poder comprar um chiclete, né? Porque não vai ter um mínimo de verba discricionária, não vai conseguir pagar conta de água e luz de ministério, né? Vamos ter literalmente um apagão no serviço público em razão desse estrangulamento do orçamento discricionário. Só que eu divirjo de uma afirmação de Vossa Excelência de que esse ajuste tem que ser feito após as eleições de 2026. Eu entendo que Vossa Excelência disse isso por uma questão de cálculo político, por entender que o presidente Lula não enfrentaria esse desgaste antes do período eleitoral. Agora, se nós temos a constatação de que vamos ser atropelados por um trem e que esse atropelamento já está contratado e que nós temos a certeza de que vamos perder 100% do nosso orçamento discricionário, por que esperar até as eleições acontecerem e trabalhar nesse pequeno período de tempo entre o período eleitoral, o segundo turno, até a posse do presidente da República no ano de 2027? E quais são as mudanças estruturais no arcabouço fiscal e nas nossas leis fiscais para que esse colapso não aconteça? O que, na opinião de Vossa Excelência, tem que ser feito, tem que ser modificado no arcabouço fiscal e nas regras que foram modificadas pela PEC da transição na nossa Constituição Federal, para que a gente não atinja esse colapso? O que o governo tem que fazer de diferente, o que o parlamento tem que aprovar de diferente para a gente não atingir esse colapso? Porque, mais uma vez, reforço, ministra, quando foi debatido o arcabouço fiscal nesta casa, praticamente assim, todos os economistas ortodoxos alertaram para o fato de que nenhum país desenvolvido do mundo funciona com um modelo fiscal baseado em arrecadação. Todos eles funcionam ou com teto de gasto ou com teto de dívida, né, com gatilhos que se acionam a partir do momento que o governo se endivida em determinado patamar ou aumenta seus gastos em determinado patamar. Nenhum deles baseia o seu arcabouço fiscal no quanto a mais o governo vai arrecadar. E a nossa regra, ela é tão irracional, principalmente em momentos de crise, que se nesse ano nós vivêssemos a pior catástrofe da história da humanidade, vamos supor que o nosso PIB caísse 30%, no ano que vem o presidente Lula seria obrigado a gastar mais, inflação mais 0,6%, que é a banda inferior do arcabouço. Ou seja, mesmo no momento de crise aguda, mesmo que a nossa arrecadação caia drasticamente, mesmo que a gente viva o pior momento de crise da história do mundo, ainda assim, Vossa Excelência é obrigada a mandar aqui uma lei de diretrizes orçamentárias, um projeto de lei de diretrizes orçamentárias, prevendo inflação mais 0,6% crescimento real nas despesas públicas. Então, eu quero focar muito nesses dois questionamentos, ministra, sobre a responsabilidade das leis fiscais, do arcabouço fiscal e da PEC de transição no colapso orçamentário que nós vamos viver em 2027, e o que o governo tem de fazer de diferente, qual projeto tem de ser enviado para essa casa e aprovado para mudar as leis fiscais e a gente não viver esse colapso. Acho que falta a noção de gravidade do que nós vamos viver entre a própria classe política ou o Congresso Nacional. Acho que falta essa noção de gravidade na imprensa, que
nunca houve o chamado shutdown no nosso país. E pela primeira vez na história nós poderemos viver isso. Então, Vossa Excelência não pode enviar um Congresso Nacional com base na resposta que me dará sobre o que precisa ser modificado para que a gente não chegue nesse ponto crítico. Eu não quero ver a gente com zero de investimento em infraestrutura, zero de investimento em segurança pública, zero de investimento em meio ambiente, zero de investimento em combate a drogas e alcoolismo, zero de investimento em combate à violência contra a mulher, zero de investimento em bolsas para pesquisas acadêmicas, zero de investimento para habitação popular, zero de investimento para saneamento básico, e aqui está o deputado Marangoni, que tem no saneamento uma das suas grandes bandeiras. Nenhuma dessas despesas que eu citei, ministra, são despesas obrigatórias, nenhuma delas tem a previsão de obrigatoriedade ou vinculação no nosso texto constitucional. Portanto, o orçamento para todas elas, se nós continuarmos no caminho que nós estamos, será zero. Então, para arrematar, o arcabouço fiscal e a PEC da transição são os responsáveis e foram um erro do governo que está nos levando a esse colapso de 27? Se sim, o que precisa ser mudado de postura do Executivo e qual lei ou qual emenda à Constituição precisa ser aprovada nesse Congresso para a gente não viver esse colapso? Obrigado. É uma pena que o deputado Kim e o deputado Coronel não estivessem ontem, que eu poderia aqui, fiquei umas 4 horas conversando sobre a LDO, fui convidada para isso, a gente poderia estar falando um pouco mais detalhado pelo tempo em que tenho de 10 minutos, é absolutamente insuficiente para responder todas as questões que nos foram apresentadas. Eu vou passar rápido nas primeiras, já que Vossa Excelência mesmo disse da preocupação maior da execução da LOA, né? Se vamos ou não cumprir 2027, que é a grande preocupação de Vossa Excelência. Em relação ao veto, não foi nosso, foi do BNDES, junto ao MIDIC, que teria alegado, inclusive, interesse público do Brasil. Então, acho que talvez um requerimento de informação para o BNDES, eu não saberia nem de cabeça, já que o veto não foi nosso, né? E estamos falando de 2024, então aí é que eu já estou pensando em 26, e Vossa Excelência ainda está mais avançado que eu, pensando absolutamente correto, porque planejar isso em 2027. Então, eu peço desculpas, mas não foi o veto do Ministério, então eu não poderia estar respondendo por ele. Ainda que fosse, acho que eu não teria de cabeça a razão, deputado Kim. Vossa Excelência aponta a questão da preocupação de receitas e despesas, mas antes de chegar ao principal, eu divirjo radicalmente de Vossa Excelência, peço vênia aos consultores desta casa. Quando a gente fala de LDO, a gente fala de estimativa de receita e de despesas. Se nós olharmos no crescente do que aconteceu, nós não estamos aumentando os gastos no Brasil, nós estamos diminuindo gastos e estamos cumprindo a meta. Tanto é verdade, né, e isso graças ao crescimento do Brasil. Qual foi a última vez que o Brasil cresceu concomitantemente, juntando e somando 7% ao ano? E mesmo as estimativas de crescimento desse ano conservadoras, por parte do mercado e por nossa parte, vão ser novamente surpreendidos, porque passaremos seguramente de 2,2%, podemos chegar a 2,3%, 2,4%, quem sabe até 2,5% do PIB brasileiro. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é estimativa de receitas e de despesas. As receitas apresentadas na Lei do ano passado e deste ano, em que pese alguma estar superestimada, outras estavam subestimadas, porque é isso. Esse é o exercício que se faz no orçamento brasileiro. Foi assim no governo passado, no retrasado e neste também. Então, neste da LDO deste ano, por isso que eu só falei que é uma pena Vossa Excelência não estar aqui, porque eu sei que essa semana foi uma semana muito intensa, eu sei que tem muitos ministros aqui, muitas comissões, então cada um tem que estar em uma comissão diferente. Nós fizemos ajuste nesse ano de receitas que nós tínhamos superestimado o ano passado, por exemplo, receitas não administradas do governo em relação às concessões e permissões, que foram frustradas ano passado, e outras vieram positivas e compensaram essa frustração. Nós já fizemos esse ajuste e já olhamos por outro lado. Então, estimativa de receita e despesa é ano a ano, é a cada 2, 3 meses. É por isso que nós temos também relatório bimestral e assim por diante. Mas, assim, indo direto ao ponto que eu acho que Vossa Excelência focou em relação à minha fala, e eu digo novamente em relação a ela, e não divirjo em nenhum momento do que pensa também o governo, 2027 nós temos um problema. E quando eu disse isso no programa da Miriam Leitão, eu disse com toda a informação que tenho do orçamento brasileiro, que é ter que colocar de novo o precatório para dentro do orçamento.
Então, eu estava me referindo a esta questão. Como nós temos que colocar para dentro do orçamento mais ou menos 60 bilhões de despesas, nós temos um problema sério no orçamento, que se não resolvemos isso, nós vamos entrar em shutdown. Mas não porque por conta do arcabouço fiscal, que lembre-se, foi um arcabouço que nós apresentamos, mas não saiu do Congresso do jeito que nós apresentamos, como é do jogo democrático. Porque os senhoras e senhores estão aqui para aperfeiçoar aquilo que o Executivo, seja ele qual for, apresenta. Mas nós não tivemos o arcabouço ainda mais restritivo, porque o Congresso entendeu dessa forma. E é do jogo, e nós estamos com essa regra, agora ela é nossa. Então, eu tenho que dividir essa responsabilidade, até porque eu votei a PEC do calote dos precatórios, e fui eu que impedi lá atrás, eu lembro até hoje, na mesa, o ex-ministro queria que a PEC ela fosse extensiva por, acho que 10 anos, eu não me lembro. No Senado, tinha passado na Câmara, no Senado eu falei, isso não passa. Eu era líder, inclusive, da bancada feminina. Nós estávamos no período, acho que, salvo engano, de pandemia. Eu já não me lembro, estávamos ainda no 100% presencial. Eu falei, não passa, só tem um jeito de passar. Inclusive, eu não voto do jeito que está. Vocês têm que reduzir para 5 anos. E aí houve um acordo e só passou, por salvo engano, desculpa que eu não sou muito boa para números, 3 ou 4 votos no Congresso Nacional. Então, hoje nós temos um problema em 2027, não é por conta de arcabouço fiscal. O problema para 2027 é como nós vamos colocar para dentro do orçamento brasileiro mais 50 bi de despesas, tendo que, e aí eu divido de Vossa Excelência, apenas para dizer o seguinte, tendo um teto de gastos, porque o arcabouço, e eu falo isso mesmo dentro da equipe econômica, para alguns colegas, alguns ministros de pastas de infraestrutura, é o seguinte, a gente fica muito preocupado com meta, mas nós temos 2 regras muito fortes lá. Um é cumprimento de meta, porque ninguém pode gastar mais do que arrecada, nós temos que cumprir meta zero, e vamos fazer isso. Estamos imbuídos nesse sentido, mas nós temos um teto de despesas. E o teto de despesas, ele é claro, é 70% do valor do aumento das receitas, é o primeiro teto. Ainda temos um segundo teto. Ainda que a receita, o valor real da receita, suba muito, e quando ele sobe muito, nesses últimos 3 anos, ele tem subido muito, o crescimento da despesa, que é apenas 70% do aumento da receita, ele tem um outro teto, que é um subteto. Que eu só posso ter o crescimento real das despesas mais 2,5%. E todas as vezes, nos últimos 3 anos, deputado Kim, a gente está usando esse subteto. A gente já está usando esse subteto, ou seja, estamos tendo 2 tetos, porque a receita, o valor real da receita, tem subido mais do que as projeções nossas na LDO e, consequentemente, na LOA. Por isso que ontem, eu falei que eu lamento só que Vossa Excelência e o deputado coronel estivesse aqui, porque ontem eu tratei desse assunto. Eu falei, olha, a primeira reclamação que nós temos é que nós superestimamos as receitas. E os últimos anos têm provado que isso não é verdadeiro. E que nós subestimamos as despesas. Também não é verdadeiro. Porque as únicas despesas que nós não conseguimos mesmo prever e tem crescido de uma forma exponencial e isso faz parte do processo de envelhecimento da população brasileira, são as despesas com a Previdência, com a aposentadoria, e a gente muitas vezes não tem condições de calibrar, às vezes isso vem do Ministério da Previdência e muitas vezes nos frustra. Então, de uma forma muito geral, porque eu não gostaria de monopolizar em respeito aos relatores, mas me encontro à disposição, tanto do deputado coronel, eu vou terminar ainda a fala em Vossa Excelência, quanto do deputado Kim, o deputado Kim sabe que eu não tenho nenhuma informalidade, fala comigo a hora que quiser, mas eu fico aqui para a gente poder debater e discutir esse assunto, mas eu não posso deixar aqui de externar apenas e chamar a responsabilidade dessa casa também. Vocês acabaram de ver a resposta da ministra Simone Tebet aos meus questionamentos. Infelizmente eu não posso contrapor porque não era uma convocação, era um convite. Então eu faço a pergunta, ela responde, não tem tréplica nem réplica. Mas eu vou fazer o vídeo agora para responder ponto a ponto o que ela colocou. Primeiro, coisa que chama a atenção, Nós aprovamos a proibição para o BNDES financiar projeto de país caloteiro. E ela disse, olha, não é comigo, mas o que o BNDES disse é que é por interesse público. Interesse público de quem? Me parece interesse bastante privado de quem quer financiar maracutaia em outros países. Outro ponto, ela disse que o PIB está crescendo 7% ao ano, a ministra do Planejamento dizendo que o PIB está crescendo 7%, onde? Eu não sabia que eu tinha me mudado para Singapura, 7% ao ano, onde que ela está vendo isso? Outro ponto, olha,
A LDO é uma estimativa, óbvio que é uma estimativa, né? Não tem como o governo prever o futuro. Agora, todo mundo avisou, inclusive a consultoria de orçamento do Congresso Nacional, que os números não seriam aqueles. E ela foi uma estimativa, a estimativa divergiu 50 bilhões de reais, 50, 60 bilhões de reais. Isso não é razoável no Ministério do Planejamento. Uma coisa é 5, 10, 15 bilhões de divergência, outra coisa é 50, 60. Outro ponto, ela diz que o Congresso Nacional afrouxou o arcabouço fiscal. Veja, eu votei contra o arcabouço pelo fracasso institucional que ele representa, mas o Congresso endureceu o arcabouço. O governo não queria que tivesse nenhum gatilho, nenhuma obrigatoriedade de congelamento de gastos caso o governo descumprisse a meta por 2 anos consecutivos. O Congresso Nacional obrigou o governo a adotar medidas de congelamento de gastos caso descumpra a meta por 2 anos consecutivos. Que, primeiro, né, eu já voto contra o arcabouço porque ele obriga você a gastar, e ela coloca, não, mas nós temos um teto de 70% de aumento de receita e depois um subteto de 2,5%. Crescimento 2,5% real de despesa no Brasil não é teto nenhum, é um aumento extraordinário de gastos. E qual que é o problema desse modelo? O aumento de receita não é recorrente, é um dinheiro que entra, mas que não tem nenhuma garantia que no ano que vem vai entrar. Mas aí o que o governo faz? Transforma esse aumento de receita em aumento de gasto recorrente. Então a gente contrata uma mensalidade que a gente vai ter que pagar no ano subsequente, no ano que vem, com o aumento de receita que a gente teve nesse ano, quando no ano que vem a gente não tem nenhuma garantia que a mesma receita vai entrar. É como se você ganhasse um bônus no seu salário durante um mês, e aí você falou, bom, ganhei esse bônus, vou pagar agora uma escola particular melhor pro meu filho. Mas você não teve aumento de salário, você teve um bônus de um mês, no mês que vem você não tem mais dinheiro para pagar. E é exatamente isso que o governo tá fazendo. Vamos lá, outro ponto, esse sistema de emendas fomos nós, Congresso, que decidimos. Não conte comigo. A ministra disse que é defensora de emendas parlamentares, que isso é democracia. Não, para mim isso é centrão com compra de votos. Não me inclua em nenhum momento nesse nós. Sempre votei contra, vou continuar votando contra, não recebo um centavo do governo e sou contra as emendas que eu sou obrigado a receber impositivas, mesmo enquanto deputado de oposição, para mim o valor seria 0. Então não jogue essa responsabilidade em mim, apesar dela ter dito, não, nós enquanto Congresso Nacional, não, vírgula, eu sou um crítico do Congresso Nacional, posso ser um membro do parlamento agora, mas sendo membro ou estando de fora, vou continuar criticando da mesma maneira. Mais um ponto para reforçar, ela não responde em relação à PEC de privilégio, né? Ela diz, o governo mandou uma proposta, mas na minha própria questão, eu digo, o governo mandou uma proposta frágil do ponto de vista jurídico, porque a lei complementar ou lei ordinária, numa decisão judicial, nem judicial, numa decisão administrativa, o judiciário derruba. Na Constituição é diferente, nenhum TJ vai derrubar, nem o STJ vai derrubar. Só o STF. E aí, discutindo uma ação direta de inconstitucionalidade, não pode ser nenhuma outra decisão judicial que poderia discutir a questão das verbas indenizatórias se elas estivessem na Constituição. Hoje é várzea, CNJ derruba, CJF derruba, TJ derruba, STJ derruba, decisão administrativa, decisão judicial, e o que o governo está propondo é exatamente a mesma coisa que a gente vive hoje, só que dando para eles o discurso de que eles estão enfrentando privilégios. Então é isso, meus amigos, até a próxima.